Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre algumas ideias que eu tenho aqui sobre aquilo que eu chamo de escrita acadêmica, né? Estou aqui cunhando um neologismo para fazer uma brincadeira, né? Partindo da ideia de que a academia também tem os seus arcaísmos, né? Quer dizer, a academia muitas vezes é conservadora em diversos aspectos, né? Embora existam muitas pessoas de uma visão política e econômica progressista, há muitos aspectos que fazem com que a academia se torne conservadora, em termos, por exemplo, de estética da escrita, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos lá, vamos discutir um pouco isso. Primeiro, eu acho que existe um mito muito poderoso em toda a sociedade, mas que atravessa a academia de maneira bastante importante, que é o mito do positivismo. Que mito é esse? É um mito que diz mais ou menos o seguinte: a subjetividade é um empecilho para o conhecimento, então ela deve ser negada na pesquisa acadêmica e, consequentemente, na escrita acadêmica. Então, tudo aquilo que for subjetivo, tudo aquilo que for pessoal, tudo aquilo que for meu, deve ser anulado, deve ser controlado para que a pesquisa possa ser realizada, e isso tem um impacto direto no modo como pessoas da academia escrevem, no sentido de que a escrita acadêmica deve ser uma escrita não atravessada pela subjetividade, ou seja, as marcas de subjetividade, eu penso isso, eu acho isso, meu modo de ver é tal, coisas desse tipo que identificam que há um sujeito opinando, que há um sujeito escolhendo, que há um sujeito analisando, refletindo, optando. Tudo isso deve ser apagado da escrita acadêmica. O que para mim é uma grande ironia na vida acadêmica é que quase todo mundo é contra o positivismo, né? Se você olhar os departamentos de história, de ciências sociais, de letras, né, de humanidades de forma geral, todo mundo, ou quase todo mundo, é assumidamente contra o positivismo. Acha que o positivismo é uma filosofia sem sentido, uma filosofia pretensiosa, mas na prática, mesmo essas pessoas que são críticas, ou se dizem críticas severas do positivismo, são defensoras de uma escrita neutra, e isso de fato é uma coisa que não faz sentido para mim, né? Porque um positivista defendendo uma escrita neutra, isso faz sentido para mim, mas um crítico do positivismo defendendo uma escrita neutra, isso não faz sentido nenhum para mim, né? Bom, o que eu penso disso? O que eu acho disso? Então, eu tenho estudado recentemente esse debate sobre colonialidade e decolonialidade, né? E eu estou chegando à seguinte conclusão: que isso é um reflexo da colonialidade ou da colonização sobre nós. Porque isso é uma coisa que já é bastante clara para mim há muito tempo. Toda neutralidade ela é interessante para quem ocupa o status quo, né? Se você disser assim, eu sou neutro, eu não assumo posição, eu não corro risco, eu não me manifesto, eu não me posiciono, significa que você está endossando aquilo que está acontecendo no momento. E se existe alguma injustiça acontecendo em algum setor da sociedade, você está endossando isso com a sua neutralidade, né? Então, me parece que o que a academia faz, seja de maneira consciente ou inconsciente, ao assumir uma linguagem neutra, uma linguagem ascética, uma linguagem em que o sujeito não se posiciona, é assumir o status quo, né? Nós sabemos, por exemplo, que a academia ela é predominantemente composta de pessoas brancas, né? Um percentual pequeno de pessoas negras,
Na universidade onde eu trabalho há uma quantidade importante de mulheres, né? Então nós temos um número importante de mulheres no nosso departamento, mas o número de pessoas negras ou descendentes de pessoas negras é muito pequeno, né? E é necessário que nós, acadêmicos, nos posicionemos contra esse tipo de discriminação, por exemplo, né? Por que os negros não conseguem entrar na carreira acadêmica, por exemplo, né? Pessoas negras. Bom, então a gente precisa tomar um certo cuidado, porque além dos nossos preconceitos pessoais, existem estruturas sociais racistas, machistas, homofóbicas, né? E a nossa escrita, a nossa militância acadêmica, ela precisa acusar essas discriminações, né? Precisa acusar as nossas preferências, elas precisam acusar os nossos posicionamentos, elas precisam mostrar como é que nós nos situamos em cada situação específica. Então, no meu modo de ver, existe uma coisa chamada academia, né? Uma academia que é influenciada por concepções arcaicas, como por exemplo o mito do positivismo. Muitos pesquisadores e pesquisadoras mantêm uma escrita, no meu modo de ver, arcaica, né? Insistir em escrita impessoal, além de ser uma coisa feia esteticamente, além de ser uma coisa chata para quem lê, além de dificultar a comunicação da academia com pessoas de fora da academia, além disso, é também uma escolha política pela neutralidade e, consequentemente, uma forma de endossar o status quo, o que para mim é um posicionamento colonial, colonialista, né? E por aí vai. Bom, como é que eu posso contrapor a isso? Diversos autores e autoras na atualidade têm utilizado um estilo de escrita acadêmica com espaço para subjetividade. Veja, eu não estou defendendo aqui que as pessoas substituam pesquisa rigorosa. O que é uma pesquisa rigorosa para mim? É uma pesquisa em que você, por exemplo, no meu caso, que sou historiador, você tem que trabalhar com a multiplicidade de fontes, né, de documentos, mas também multiplicidade de interlocutores. Então eu não estou dizendo que você não deva fazer interlocução e que você não deva pesquisar em diversas fontes, né? Pelo contrário, né? A gente sabe, por exemplo, que o maior risco das notícias falsas difundidas por aí é uma notícia que vem de uma fonte que você não sabe o que é e você aceita aquilo sem confrontar essa informação com outras fontes, né? Normalmente um fato, vamos dizer assim, plausível é um fato que é atestado por uma multiplicidade de fontes. Então eu não estou renunciando ao rigor acadêmico, ao rigor da pesquisa. Eu estou renunciando à escrita ascética. Primeiro porque eu não sou positivista, e se eu não sou positivista não tem porquê eu manter a lógica do positivismo no modo como eu escrevo, não sendo positivista, né? Então essas pessoas que eu vou citar, elas são pesquisadores e pesquisadoras rigorosos, né, que estudam a fundo o seu campo, que pesquisam em diversas fontes, mas que também assumem posicionamentos dentro dos seus textos, né, dizendo, olha, eu estou desse lado, eu sou contra isso, eu sou a favor disso, né, eu me sinto mal em relação a isso, me sinto bem em relação àquilo. Ou seja, você lê autores e autoras, você pega documentos, você pega fontes, mas você precisa interpretar essas fontes e precisa ser claro quando você está interpretando e você precisa se posicionar em relação àquilo que está nas fontes que você está utilizando. Não adianta você ficar citando infinitos autores e nunca dizer o que você acha de cada um deles, como é que você interpreta, o que você gosta neles, o que você não gosta, né? No meu modo de ver, a maturidade acadêmica reside nisso. Então, se vocês quiserem, uma pessoa da academia, né, é o filósofo espanhol Paul Preciado, que faz discussões filosóficas bastante importantes no campo, no debate sobre gênero. Mas nós temos também Bell Hooks, né, que morreu recentemente, que trabalha na questão da discriminação das pessoas
negras, que tem um texto belíssimo e que se posiciona bastante nos seus textos, ou se vocês quiserem algo muito simples, alguém que não é da academia, que não escreve, mas cuja fala é transcrita, é Ailton Krenak, né? Um indígena brasileiro, um homem muito sábio, muito preparado, muito inteligente, mas com uma forma de se colocar muito diferente daquilo que se faz na academia e com uma capacidade de comunicar muito eficaz, né? Os textos dele são transcrições de palestras, intervenções públicas dele, e eles são sempre muito diretos, muito certeiros, vão direto ao ponto, e ele está não só abordando os temas, mas está se posicionando em relação a esses temas, né? Então, são algumas pessoas que vocês podem ler e se inspirar para um novo estilo de escrita acadêmica para entender bem aquilo que eu estou dizendo. Então, para mim, algumas questões centrais, para a gente terminar aqui, né? É fundamental um posicionamento diante daquilo que está sendo analisado, né? Então, para mim, escrita acadêmica passa necessariamente pelo posicionamento, né? Você pode assumir um posicionamento progressista, conservador, né? De acordo com o que é mais coerente com os seus valores, mas acho fundamental você se posicionar, dizer por que se posiciona dessa forma e dialogar no seu posicionamento com autores que pensam igual e com autores que pensam diferente de você. Isso para mim é uma boa pesquisa acadêmica. E também considero que narrar a experiência subjetiva em relação àquilo que você está lendo ou pesquisando também é algo fundamental, né? Então, eu aprendi isso, por exemplo, fazendo trabalho de antropologia, né? Eu fiz mestrado em sociologia, com pesquisa de caráter antropológico, né? E aprendi lendo livros de antropologia que a subjetividade do pesquisador, da pesquisadora, deve ser integrada à sua pesquisa. Então, quando há algum desconforto, algum mal-estar, ou quando você é contra algum valor que está sendo expresso pelo objeto, pelo tema da sua pesquisa, você deve se colocar, né? E deve colocar essa informação para quem te lê, para saber quem é você, né? Então, esse negócio de camuflar a subjetividade é um engodo, porque na prática as pessoas vão ler o que você escreve, pelo conteúdo elas conseguem abstrair qual é o seu posicionamento político, quais são os seus valores, isso tudo pode ser abstraído por qualquer leitor atento. Então, por que não entregar de bandeja para as pessoas, né? Facilitar a vida de quem está lendo. Além do mais, claro, e essa talvez seja a maior vantagem, isso cria uma identificação com quem está lendo o seu texto, e isso torna o seu texto mais fluido, mais agradável, isso facilita a comunicação da academia com aqueles que não são da academia, né? Então, eu acho que a academia precisa saber se comunicar, tanto com os demais acadêmicos, como com pessoas que estão fora da academia, né? Isso é muito importante para que o nosso trabalho acadêmico continue sendo feito, tá bom? Eu espero ter ajudado quem está aí começando na escrita acadêmica, né? Eu sei que assumir algumas das coisas que eu estou dizendo aqui significa que você vai ter algumas dificuldades, vai encontrar resistências, né? Meus orientandos e orientandas constantemente enfrentam dificuldades quando escrevem, por exemplo, em primeira pessoa, né? Na minha tese de doutorado, eu assumi a escrita em primeira pessoa e pessoas criticaram, né, o meu trabalho no exame de qualificação, criticaram na defesa de tese, mas enfim, eu consegui ser qualificado, consegui ser aprovado na tese de doutorado, então significa que ainda é possível passar por cima da maior parte dos obstáculos, tá bom? Espero que você se sinta encorajado aí para se assumir no seu próprio texto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.